Oi, gente, eu sou a Sara, esse é o canal Livro Secreto. E finalmente eu estou gravando novamente, depois de umas 3 semanas. Eu fiquei nessas últimas 3 semanas doente, eu tive Covid, então eu precisei ficar isolada. Eu tive sintomas de leves a uma dor de cabeça moderada. E, cara, foi tenso porque depois do segundo dia eu já não tava sentindo mais nada, mas precisava continuar em casa. E eu não tinha casa ainda. Agora eu estou na minha casa. Eu me mudei, né? Na prática, antes de ontem. Então, eu consegui hoje manter um ambiente aqui para poder gravar alguma coisa. Então, como tá tudo atrasado no meu canal, inclusive era para ter saído vídeo essa semana e não saiu porque eu não tive como editar por conta de arrumar as coisas aqui, eu acabei me atrapalhando. Então, o que acontece? Gente, tá calor, tá? Tá calor. Eu estou planejando gravar uns vídeos, então, por que não uma aqui fala? Pra falar das leituras. Como eu fiz no mês de dezembro, eu fiz uma aqui fala, que é um quadro que eu gosto bastante da Maíra. Em dezembro eu fiz uma aqui fala, que foi totalmente inspirado no quadro da Maíra, do All About That Book. E eu gosto muito de assistir, então, como eu gosto muito de me maquiar, penso que seja uma boa fazer pro meu canal também. Então fiz em dezembro, em janeiro não teve. Em janeiro eu fiz o máximo possível para não deixar sem vídeo, deixei vídeos preparados já. Foi um mês que eu praticamente não gravei nada, então tem um vídeo ou outro que eu consegui preparar. E mais pro final do mês tem um cenário todo em branco que eu gravei no meu trabalho, mas agora eu estou em casa. Então, este aqui fala tem como objetivo falar de minhas leituras de janeiro e o que eu separei para ler em fevereiro, que no caso, né, já estamos na metade do mês e eu não falei ainda sobre as leituras. Então, assim, a cola, né, porque não estamos sabendo tudo de cabeça, não é mesmo? Tá. Antes das leituras, vamos fazer alguma coisa da maquiagem, porque a minha cara está péssima. Eu tô dormindo muito mal. Enfim, eu vou usar esse creme aqui, hidratante, da Nivea. Ele é um creme bem grosso. Não, mas primeiro, já comecei bem. Dizia eu que antes eu vou passar um lenço umedecido no rosto pra dar uma limpeza. Eu tô improvisando tudo, gente, porque a maioria das minhas coisas eu não sei nem onde tá. Tá tudo uma bagunça. Eu vou usar uma base que eu acho que eu só usei uma vez até hoje. E não sei se fica boa. E a maioria das coisas, assim, eu vou procurar na hora. Se vai dar certo, não sei. Então, eu espero secar o rosto, porque, né, motivo de lenço umedecido. Enquanto seca, vou falar da minha primeira leitura do ano, que foi Ilha do Medo. Era, na real, um livro que ele chegou de repente na minha TBR. Ele chegou de repente na minha TBR, porque eu ganhei de amigo oculto. E na hora eu já falei, vai furar fila, porque Ilha do Medo é uma obra cinematográfica que eu amo. E aí ele vivia na minha wishlist, eu nunca comprava, porque tava sempre caro. Aí eu deixava pra depois, acabei ganhando. E, gente, ele furou fila lindamente, 5 estrelas favoritado, é maravilhoso. Já enalteci, já saiu o vídeo dele. Foi muito bom, foi uma experiência que eu tava com medo ao mesmo tempo que eu queria muito ler, porque eu tinha medo de me decepcionar, sabe? De ter muita expectativa e acabar não sendo exatamente o que eu esperava. Mas, assim, foi além do que eu esperava. Eu esperava uma leitura rápida, boa, mas eu não achei que fosse tanto, sabe?
foi uma leitura que voou. Que eu fiz assim, e acabou. E é muito, muito louco porque eu tenho um pouco de medo de adaptações, sabe? E quando eu assisti o filme, eu não sabia que era uma adaptação. Então, eu fui ler o livro depois de assistir ao filme. E o filme é muito fiel ao livro. Fiel demais. Eu acho que eu nunca assisti uma obra tão fiel quanto O Bebê de Rosemary e Ilha do Medo. Cara, é impressionante. As duas obras são muito fiéis aos livros. Enfim, vou usar essa base aqui. A câmera tá pra cá. Vou usar essa base aqui da Louise Anse, que eu nem sei se fica boa, tá? Eu não me lembro. Eu não sei se ela fica boa em mim. Eu acho que eu botei um pouco demais. Meu Deus, socorro. Tem muita base aqui. Eu vou ter que rebocar a minha cara. Ai, meu Deus. Vou ter que passar com a esponja, porque tá muito. Vai acumular. Enfim, continuando. O primeiro livro que eu pretendia ler esse ano é o Bromance Book Club. Acabou que ele foi o segundo, porque, como eu falei, o livro Ilha do Medo acabou preenchendo ali a vaga e eu não tive coragem de ler Bromance antes, porque eu tava muito, muito, muito ansiosa pra ler Ilha do Medo. Então, eu li Bromance. Foi uma leitura gostosinha. Às vezes me irritou um pouco. Às vezes eu amei, né? Já tem vídeo no canal. Eu tô olhando pra cá porque eu tô olhando pra um espelho, tá? E às vezes pra baixo também, que tem outro espelho embaixo. Enfim. Essa base não é tão boa assim, não. Mas vai servir pro objetivo, creio eu. Eu não gosto tanto de espalhar a base direto já com a esponja. Eu gosto da esponja mais pro acabamento e espalhar com o pincel. Mas o pincel, nossa, tá muito escuro pra mim. Tem que dar uma puxada pra baixo pra disfarçar. Na câmera nem parece tanto, mas tá bem escura pro meu rosto. Agora eu vou só passar a segunda demão desse reboco. E dizer que, enfim, gostei muito de Bromance. Foi uma leitura conjunta entre uns amigos. Alguns terminaram agora em fevereiro. Não foi todo mundo que gostou, teve gente que odiou, teve gente que não conseguiu nem terminar. Tem pra todo tipo de reação essa leitura, sabe? Teve de todo tipo. Eu amei, eu achei muito divertido, tanto é que eu já li o segundo. Que eu não me lembro em que ordem foi, eu não tô olhando no meu Goodreads. Mas se não me falha a memória, eu li logo em seguida o segundo. Gente, aí realmente, assim, foi uma pequena catástrofe, assim, na minha vida. Porque o segundo foi muito decepcionante pra mim. Eu me incomodei demais principalmente com a tia, que é a irmã da... com a Liv, que é a irmã dela, a irmã da Liv. Cara, que personagem difícil. Muito difícil. Esse vídeo já tá gravado. Era pra ter saído já, mas infelizmente não deu. Eu não consegui editar ainda. Mas em algum momento dessa semana ele deve sair. Eu tô colocando bastante corretivo pra tentar dar uma corrigida aqui, porque essa base tá muito escura pra mim. Então, vamos ver se vai dar certo. Talvez eu tenha passado um pouco demais. Sim, mas quem nunca, né? Talvez muito, muito, muito. Bom, vamos repetir o processo do outro lado, porque tem que ficar demais também do outro lado. Pra pelo menos ter o quê? Uniformidade. Pra ser bizonho dos dois lados. Aí, pois bem, o segundo livro, ele foi abaixo pra mim. Eu tinha uma expectativa muito alta.
Mas eu me decepcionei um pouco com a personagem principal, porque parece que ela é uma personagem que não aprende com os erros que ela mesma comete, sabe? Parece que ela tá o tempo todo andando em círculos. Então isso me incomodou um pouco. Mas não é um livro horroroso, né? Mas definitivamente, se você não gostar de bromance, se você estiver no time que não gostou de Clube do Livro dos Homens, bromance, né? Dependendo da edição que você lê. A estrangeira é Bromance Book Club e em português ficou o Clube do Livro dos Homens. Enfim, se você não gostar desse livro, não passa pro segundo, tá, amiga? Amigo também. Não vai pro segundo, eu vou te poupar essa viagem, sabe? O segundo, se você viu muitos problemas no primeiro, você vai ver ainda mais no segundo. Então, eu vou te fazer esse favor de te poupar esse trabalho. Não leia o segundo se você não gostar do primeiro, porque a chance de você odiar cada segundo da leitura do Undercover Bromance é ainda maior. Enfim. Aí eu fui ler A Zona Morta, que é o livro do King desse mês. Todo mês eu tenho um livro do King, esse mês A Zona Morta. E aí, gente, que sabor, como diz Geek Freak. Muito bom, um livro muito rápido de ler, que me deixou, sabe, shippando o personagem, casal, o que é algo péssimo de se fazer em livro do King, porque, né, não é um livro de romance, não é mesmo? Então, shippar não é sempre uma boa escolha. Mas foi uma delícia, foi 5 estrelas. Ainda não rolou a discussão, a gente precisou adiar, porque início de ano não é todo mundo que tá no ritmo, né? Às vezes tem gente viajando. Então a gente adiou a discussão para dar tempo de quem tava lendo conseguir terminar. E ainda não fizemos. Ele tá 5 estrelas. Eu não favoritei, porque eu acho que ele ainda ficou um pouco abaixo do que eu senti com esqueci meus favoritos, Misery, eu acho que ele ficou um pouco abaixo do que eu senti com minhas leituras favoritadas do King. Então eu não favoritei. Mas é um livro maravilhoso. Maravilhoso demais, assim, eu recomendo muito, muito. Ele não é demorado, ele tem bastante página, é um livro grandinho. Mas mesmo assim, gente, eu juro que eu queria estar mostrando todos os livros, tá? Mas vocês estão vendo o caos que tá essa estante aqui? Tem livro atrás de livro. Eu ainda não tô com minhas estantes todas organizadas. Significa que tem livro entulhado, assim. Então, não vai estar dando pra mostrar pra vocês os livros. Eu gostaria muito, até porque a capa de Zona Morta é lindíssima. Mas, infelizmente, não vai estar dando. Não vai estar dando, meninas. Fica pra próxima. Prometo que da próxima vez eu mostro. Que ficou muito escuro com relação à claridade daqui da parte de baixo. E aí, depois da Zona Morta, o que li? Eu li o fanservice Corte de Gelo e Estrelas, mais conhecido como Corte 3.1, tá? Foi uma leitura gostosinha, é um fanservice. Então, eu li depois Corte de Gelo e Estrelas, mais conhecido como Corte 3.1. É um fanservice maravilhoso, sim. Você é fã de Corte, leia, porque você vai ficar com o coração quentinho, pensando que maravilha, eu quero um amor desse e tal. Amada, tá brilhando. O que ele fala? Corte. Eu não dei sinopse de nada. Eu sou péssima com essas coisas. Mas Bromance já saiu a resenha, então tá tudo bem. A Zona Morta fala de um cara que sofre um acidente e fica em coma.
E aí, quando ele acorda, a vida dele mudou completamente. Então, altas tretas acontecem na vida dele. Ele namorava uma garota e quando ele acorda, 4 anos depois, obviamente, ela tá vivendo a vida dela, né? Ela tá casada, tem filhos e tal. E aí ele acorda com um milagre, né? Ele é visto como um caso absurdo, assim, de milagre, porque ele ficou 4 anos em coma e ninguém via a menor chance dele acordar, nunca mais. Mas ainda assim ele acordou e aí fez fisioterapia, tratamento e tal, porque o osso dele tava os ossos, né, atrofiados e tudo mais. Então ele, quando se recuperou, foi retomar a vida dele. Só que ele fica com uma sequela de que ele encosta na pessoa e aí ele descobre coisas sobre essa pessoa. Então ele começa a lidar aí com esse poder que ele ganhou com esse acidente. Então, muito bom. Zona Morta é incrível. Vou passar esse gloss aqui que promete aumentar a boca. Diz ele que aumenta, então vamos ver. Aí, seguindo o rolê. Mês passado eu também li Day Tripper, que é uma HQ incrível, que fala sobre a morte. Gente, que maravilhoso. Eu não fiz vídeo, mas tem um post no meu Instagram, Livro Secreto, @Livro Secreto, que é sobre essa leitura. Gente, eu recomendo demais. Day Tripper é incrível, maravilhoso, sem defeitos. 5 estrelas, favoritado. Eu queria saber onde enfiei o meu pincel de corrigir sobrancelha. Não estou encontrando, e olha que eu tenho vários, e não encontro um. Vou ter que improvisar com esse aqui, que não é adequado, mas vai ter que funcionar. Que mais eu li? Acabou, né, gente? Acabou. Eu planejei ler El Aleph pro projeto de Grandes Obras em Espanhol. Inclusive, eu preciso fazer um vídeo reformulando um pouco esse projeto, porque eu acho que ele mensalmente vai me trazer uma sobrecarga, assim, de leituras, que no momento eu não tô podendo assumir. Então, eu tô pensando em transformar ele em um projeto trimestral, que vai até facilitar para quem quiser participar também, né? Que não vai ter aquele compromisso de todo mês e tal. Vai poder dar uma alternada nas leituras e tudo mais. Então, eu não consegui completar a leitura de El Aleph e ele tá parado não me lembro a página, mas ele tá parado em 17%. E eu não consegui mais pegar porque eu ainda não estava envolvida com a história e me envolvi muito mais rápido com minhas outras leituras. Fiquei muito mais empolgada com as outras e acaba que foi um somatório, né? Eu acabei me envolvendo mais com outras leituras e ainda vou reformular o projeto para ser trimestral. Então, acaba que eu não vou precisar cumprir essa leitura agora, né? Então, eu tenho mais um tempinho aí pra fazer. Não ficou como eu costumo fazer, mas é o que temos pra hoje. É o que temos pra hoje. Vou passar só um pouquinho de blush. E vamos passar pra minha atividade de fevereiro. Se em janeiro eu soquei 500 mil leituras, em fevereiro eu fui muito mais realista, porque fevereiro é um mês curto e eu não quis, sabe, me
me sobrecarregar com metas muito mirabolantes. Então, eu planejei para fevereiro apenas 2 leituras e eu só posso mostrar uma delas porque a outra é o livro secreto. Então, eu estou lendo A Incendiária já. Eu comecei assim que acabei minhas metas primordiais de janeiro. Eu já tô na página 155, ele tem 447 páginas. Então, tô caminhando aí pra metade ainda. Tô amando. Amando. Eu sei que esse livro é bem meio termo, sabe? Ele não é unanimidade, não. Ele tem gente que ama, mas a maioria das pessoas não gostam dessa obra. Mas até o momento, pra mim, 5 estrelas. Ainda não sei se vai ser favoritado, mas por enquanto tá 5 estrelas. Eu tô amando. Mais pessoas do grupo lá da leitura conjunta estão lendo e estão gostando muito também. Então, por enquanto, muito bom. Fala sobre... Ai, essa história é maravilhosa. Essa sinopse eu amo. O que acontece? O nosso personagem principal é o Andy. O Andy, ele é um cara que tá passando por uma situação financeira meio louca, muito ruim. E aí ele ficou sabendo de um experimento que ia dar $200 para quem topasse participar. Esse experimento era para ser cobaia num teste de uma nova droga sintética que tinham criado. E ele na hora falou, quero, por que não? E aí ele vai participar desse experimento. Lá, na hora do teste, ele conhece a Vicky. Vicky também tá participando, ela também tá precisando de grana. E lá eles criam uma conexão muito grande que eles acabam levando para pós-experimento, né? Eles acabam dividindo ali muitos sentimentos enquanto estão passando pelo teste e se aproximam de uma maneira assim muito bacana e eles ficam bem próximos mesmo. Só que o que acontece? A experiência ali, ela é meio tensa, sabe? Porque eles presenciam algumas coisas e eles nunca conseguem ter 100% de certeza se aquilo tá acontecendo ou se é fruto da alucinação que a droga que falaram pra eles que causaria. Então, eles estão sempre em dúvida, né? Se aquilo ali é algo que esteja realmente acontecendo ou não. Então, eu tô achando bem legal. Ah, mas tem mais. Ele e a Vicky acabam se casando depois e tal. E ela meio que ficou assim, tipo, querendo evitar o assunto e tudo. Ela não é tão aberta a ficar falando sobre o experimento e tal. E quando eles têm uma filha, aí o negócio fica louco, porque a menina é a soma dos dois, né? E a droga alterou geneticamente algum cromossomo deles, que tá explicado lá, mas eu não vou me lembrar mais, né? Botando no negócio errado, pegando a sombra errada. E aí, o que acontece? A empresa, organização, sei lá, responsável pelo experimento, descobre que eles tiveram uma filha e aí eles querem essa criança, né, pra pesquisa. E aí a situação fica louca, porque, obviamente, o Andy e a Vicky não querem que a menina se submeta, né? E a oficina, que é a empresa lá, ou a organização, quer muito a garota. E nisso tem um rolê que eu ainda não descobri o que é, porque não foi explicado ainda, onde a Vicky acaba morrendo. Então a gente começa num ponto onde a Vicky já morreu. A gente sabe que o cara tem uma esposa e depois a gente descobre que essa esposa era ela, que é a mãe da Charlie. Então, Charlie é uma menina que acabou nascendo com o poder de botar fogo nas coisas com a força do pensamento. E isso é uma loucura, porque quando ela é criança, ela não consegue controlar muito bem nada disso. Ela
põe fogo no ursinho porque tava chorando com fome. Então, tipo, é muito complicado pros pais lidarem com ela, porque a qualquer momento ela pode sair botando fogo em tudo. E eles nunca podiam deixar ela se estressar, nem ficar nervosa e tal. Agora, esse ponto da vida, a Charlie já é uma menina grandinha, acho que deve ter uns 7 anos. E ela tá meio que condicionada a essa vida de fugitiva. Ela sabe que a vida dela e do pai corre risco. Até porque ela já perdeu a mãe, então ela sabe que essa organização é bem perigosa. E que eles estão correndo sérios riscos. E basicamente a gente acompanha eles fugindo dessa organização. Muito, muito bom. Estou adorando. Sei que tem um filme com a Drew Barrymore de 1970 e qualquer coisa, onde ela faz a garotinha Charlie. Ela era criança na época. Então eu vou tentar assistir assim que possível. Ainda não sei porque eu não tenho internet em casa ainda, então não sei quando, mas vou tentar. E por enquanto tá 5 estrelas. Vamos ver de qual time serei, do time que ama ou do time que não ama esse livro. Vou fazer o delineado e já volto, porque conversar fazendo delineado não é uma melhor ideia assim na minha vida. Então, até já. Alguém mais além de mim teve sua vida sugada pelo Big Brother? Porque assim, eu parei de fazer o delineado, liguei o ventilador porque tá muito calor aqui e tirei o Big Brother do mudo. E estou aí acompanhando a casa, todos os rolês. Sinceramente, viciadíssima. Tem ano que eu não tô tão assim, mas ano passado eu tava e esse ano estou também. Enfim, vamos finalizar. Será que o volume do ventilador tá atrapalhando muito? Espero que não. Tá só no final, gente. Eu tô precisando de vento. Enfim, mas só pra finalizar... eu preciso falar do livro secreto. Desse mês e do mês passado. Deixa eu passar o batom, que aí eu falo sem borrar nada. Eu adoro usar vermelho com dourado. Fica muito bonito. O meu outro maquiagem fala também foi bem simples. A maquiagem. Borrei o batom. Merda. É porque eu fui falar, né? Isso porque eu disse que não ia falar nada. Falei, não vou falar, gente. Que é pra não borrar. Aí o que eu faço? Falo. Aí o que acontece? Borro, lógico. Bom, that's it. Bom, esse mês eu tô já em andamento a leitura do livro secreto. Eu comecei ele ontem. Já saíram 2 dicas no Instagram. A princípio as dicas vão continuar saindo lá no Insta. Eu acho que eu tô gerindo melhor, apesar da dica dessa semana ter saído atrasada. Mas normalmente sai às quartas-feiras, nos stories, tá? Já saíram 2 dicas. Eu não tenho muito ainda o que dizer, porque eu estou muito no início da leitura, então impressões, essas coisas assim, só mês que vem mesmo. Não tem muito o que falar até o momento. Mas sobre o livro secreto do mês passado, como ainda não rolou o vídeo dele, eu vou revelar qual é agora. Então, saíram as 4 dicas, ou foram 5, não me lembro quantas semanas teve em janeiro. Mas saíram as dicas no Insta e muita gente acertou, foi bem legal. Eu achei que a dinâmica foi legal, vou manter assim. Tem sempre formulário pra responder nas descrições dos vídeos. E o formulário já tem, né, o de fevereiro também. E aí o livro que eu li mês passado como livro secreto foi Tronos de Vidro, que é a série da Sarah J. Maas que eu ainda não havia começado, então eu comecei Tronos de Vidro. Comecei Tronos de Vidro e eu senti
sensações mistas, assim, com essa leitura, porque eu não amei, assim, 100%. Foi um livro que demorou pra engrenar pra mim, mas a culpa não é só do livro, porque eu também tava num momento muito complicado, muito conturbado. Eu tava basicamente morando durante a semana num lugar, final de semana num outro, pouquíssima privacidade. Nesse meio tempo fiquei doente. Foi durante a leitura dele que eu fiquei... Os meus 2 piores dias de Covid foi quando eu tava com muita dor de cabeça. Então a leitura ficou picotada, e quando a gente picota muito a gente demora a se envolver. Mas da metade pra frente pegou melhor, assim, pra mim. Eu pretendo continuar. E, gente, tô falando tudo embolado. Mas esse mês eu já fiz uma outra leitura também. Esse mês eu já li Jogos Vorazes. Foi a primeira leitura do mês de fevereiro. Então, eu comecei o mês de fevereiro lendo Jogos Vorazes. Eu nunca tinha lido e eu nunca assisti aos filmes. Então, eu estou oficialmente dentro dessa história. Eu ainda não sei exatamente quando é que eu vou ler o segundo. Talvez em abril. Mas eu gostei muito, dei 5 estrelas. Eu não favoritei, mas eu dei 5 estrelas. Eu gostei demais. Então, pra resumir e tentar dar um pouco de cronologia aos fatos, eu li mês passado Ilha do Medo, Bromance, Zona Morta, Trono de Vidro, que foi o livro secreto, Corte de Gelo e Estrelas, Day Tripper e Undercover Bromance. Ficou faltando ler El Aleph. Então era pra ser 8 livros no mês, eu li 7. E esse mês eu separei 3 leituras: A Incendiária, Jogos Vorazes e o livro secreto, que eu quase falei o nome. Então são 3 leituras, uma já tá completada, então eu só tenho mais 2 livros pra ler. Sendo A Incendiária, eu já estou chegando na metade. Então, se der, eu tenho livro extra. Caso eu acabe antes do mês acabar, eu tenho livro extra escolhido pra eu ler, mas vou deixar quieto, porque se a gente não lançar no mundo, tudo bem, não tem cobrança. Então, para esse mês são menos leituras, porque o mês é mais curtinho também. Mas agora que eu tô na minha casa, eu consigo me organizar melhor com relação às leituras e com relação aos vídeos também. Tanto é que eu estou conseguindo fazer. Agora eu vou gravar outros vídeos que vão sair depois desse. Então eu vou gravar metas de leituras do ano, vou gravar vídeo de... Não me lembro, tem que olhar na minha agenda. Mas vou gravar uns vídeos agora, com essa mesma maquiagem, sem fazer meu cabelo mesmo, porque é isso. Essa é a realidade. Olha, agora que eu tô vendo que tá combinando. Gente, tinha tanto tempo que eu não fazia minha unha. Tipo assim, cutilar, pintar. Eu só mantinha cortadinha e limpinha. E empurrava a cutícula. Dessa vez eu fiz. Estou me sentindo até esquisita. Mas enfim. E aí, gente? Foram esses os livros lidos em janeiro. E TBR já em andamento de fevereiro. Saiu tudo um pouco atrasado. Inclusive as metas do ano ainda não saíram, mas vão sair. E é isso, a gente gostaria de saber de vocês quais livros vocês leram em janeiro e quais vocês estão aí em andamento ou finalizados para fevereiro. Me contem aí nos comentários. E tá tudo bem na TBR? Ou não existe TBR pra você? Porque a minha tá de vento em popa. Poucos atrasos, poucas coisas dando errado. Torcer pra continuar assim. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.